a falar sobre esse jogo, conversar com o Roberto Abras, a equipe do Rio de Janeiro. Pedro Abílio já está por lá. Começo com você, um abraço, boa tarde, Roberto. Um abraço, boa tarde. Nosso Pedro tá lá firme e forte. Nós vamos fazer aqui um bate-bola, porque ontem a delegação do Atlético saiu, grande clássico esse. Aliás, o futebol mineiro começou ontem, o Cruzeiro foi eliminado, tem o Atlético hoje, leva uma vantagem, mas é um grande clássico. E o América também no Rio contra o Botafogo. O América fez uma vantagem muito importante em Belo Horizonte, joga amanhã lá no Rio de Janeiro, onde está o nosso Pedro Abílio. É o detalhe, o seguinte, ontem o Atlético trabalhou no período da tarde e a informação, antes da delegação sair de Belo Horizonte, a gente anuncia da relação da turma que embarca. O Atlético embarcou às 8 horas no voo fretado e veio a mensagem da assessoria de imprensa através do Cláudio do Arregui, o Cássio Arregui. Não vamos divulgar a lista. Tudo bem, é um critério do Atlético, porque a grande expectativa, companheiros ouvintes, a expectativa com relação ao Keno, no restante não tinha dúvida, com relação ao Keno. Vai viajar, não vai viajar. A Super, na semana passada, e vinha anunciando, no jogo também do Atlético contra o São Paulo, que o Keno iria viajar para jogar, para ficar no banco ou não jogar. A Super teve essa informação através de gente ligada ao Atlético, que ele viajaria, mas de qualquer maneira sempre é importante ter a confirmação da notícia. E ficou aquela dúvida, no debate a gente não teve a certeza e ficamos naquela expectativa quando acionamos o Rio de Janeiro. Olha, quando se trata de um jogo de uma tamanha importância como esse, claro que a Super e outras emissoras vão estar no desembarque do Atlético, vai estar principalmente em função de jogadores que eram dúvidas se estariam lá ou não. Eu acho isso uma babaquice. Você vai lá, eu até mandei mensagem. Falei, olha, pra que isso? Tem gente da Super, do Jornal Tempo, do Jornal Super, na porta do hotel. Se não tiver na porta do hotel, na porta do aeroporto, você vai ver lá. Quem não tá aí, quem não tá, que bobagem. Eu acho isso uma babaquice danada. Você não vê isso em time nenhum. Lamentavelmente, no Atlético isso acontece. Bom, aí o que acontece? Participamos da abertura da jornada com a nossa Dimar no jogo do Cruzeiro e vamos esperar. E o Pedro ficou lá na expectativa. De repente, quase no intervalo do jogo, o Pedro manda notícia. Delegação chegou, todo mundo passou, ninguém deu entrevista e o Pedro passou, tá aqui no Rio de Janeiro. Pronto, acabou, pô. Boa noite. Que boa noite. Isso foi ontem. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Roberto. Justamente pro Léo, pros ouvintes do Super FC, para quem acompanha a gente na nossa live. Eu tô aqui do outro lado da rua, né? Cerca de 100 metros do hotel onde a delegação do Atlético tá hospedada. O Keno... Você tá na praia ou tá no... Você tá do lado da praia. Tô na beira da praia de Copacabana aqui, mas você sabe como é que é mineiro na praia, né, Roberto? O clima hoje tá nublado, tá chovendo. Aí, você tá de guarda-chuva, não? Tô embaixo da sombrinha aqui no Coco Verde. Um abraço ao pessoal aqui do quiosque. Você quer uma água de coco, Abras, não? Antigamente, tempos atrás, o cara encomendava água de coco, né? Belo Horizonte era difícil ter uma água de coco. Depois agora tem água de coco pra tudo quanto é supermercado, varejo, coisa toda. Tinha cara que pedia areia, pô. Traz aí uma areia pra mim, ó. E o Pedro é esperto, né? Ele vai entrar no programa, ele já vai sentar aí no, como é que chama? A barraca do coco aí, pra já fazer No Coco Verde. No Coco Verde já faz o merchan, já ganha o coco de graça, né, Pedro? Ah, quem dera, já tô com uma lista pra pagar aqui daqui a pouco, vou colocar na conta do Abras. É o seguinte... Então ontem aconteceu aquele drama todo, né, Pedro? Não vem, o Pedro chegou e deu, não, o Keno tá aqui, pô, e daí? Babaquice.
E foi engraçado porque quando ele viu que a gente estava filmando, né, o Keno tentou se esconder assim no ônibus, mas eu acho que foi mais no tom de brincadeira, porque ele viu que não tinha como não notar que ele estava no ônibus, né? Tava no andar de cima junto com o Igor Rabelo, desceu normalmente, foi um dos jogadores que passaram bem discretamente, né? Poucos deram um tchauzinho para os cerca de 15 torcedores que estavam aqui na porta do hotel em Copacabana para recepcionar a delegação. E muito por conta do clima de tensão que foi criado e que acabou gerando um reforço também na segurança aqui no Rio de Janeiro. Nesse exato momento, eu olho aqui para o outro lado da rua, eu vejo inclusive a viatura, desde o fim da noite de ontem, a viatura da Polícia Militar aqui na porta do hotel onde o Atlético está hospedado, e os policiais inclusive dispersaram uma tentativa de foguetório que, de acordo com o Atlético, foi ali por volta de 2 horas da manhã. Só que o pessoal do Atlético falou pra gente estourou o seguinte, foguete, ué. Isso. O pessoal do Atlético falou pra gente o seguinte, Roberto. O foguetório ele aconteceu por volta ali de 2 horas, pouco antes disso, não tinha ninguém dormindo ainda. Deu pra ouvir muito baixinho e a polícia dispersou imediatamente. Assim que começou os primeiros foguetes, o pessoal ouviu lá de cima, a polícia já dispersou quem estava tentando fazer o foguetório e dali em diante o restante da noite foi tranquila. É a informação que o Atlético passou aqui pra gente depois, né, dessa madrugada aqui, e a gente pôde observar, né, esse clima de tranquilidade, o pessoal de vez em quando desce aqui, e o Vargas até estava ali conversando, né, tomando um café da manhã já um pouco mais tarde, nesta tarde de quarta-feira. E aqui a gente teve a informação, viu, Abras, Léo, ouvintes, que alguns membros, né, da diretoria do Atlético, o presidente Sérgio Coelho, eles foram até a CBF. O Atlético tinha tentado uma visita um pouco mais formal para poder falar sobre arbitragem e até se encontrar de repente com o Wilson Luiz Senem, que é hoje quem comanda a arbitragem lá na CBF. Mas isso não aconteceu. A visita, de acordo com o Atlético, é uma cortesia apenas para dizer, o Atlético está aqui, a gente também quer estar presente, vamos se encontrar de uma forma amistosa aqui, como tem acontecido, e nos últimos dias aconteceram muitas reuniões para tratar do esquema de segurança. Torcida do Galo vai chegar hoje aqui no Rio de Janeiro e está chegando, né, de uma forma um pouco mais tranquila, sem pontos de encontro. Ontem no hotel foi assim também, e a expectativa é de que eles vão direto para o Maracanã. Conversei com alguns torcedores que até me relataram o seguinte: a gente vai chegar um pouco mais perto da hora do jogo com uma outra camisa, chegando lá dentro do Maracanã, a gente veste a camisa do Atlético. Então, sem ocorrências por aqui, por enquanto, no Rio. Mas como detalhe é o seguinte, eu tenho recebido até alguns companheiros que foram de carro, de ônibus, sabe, Copacabana tem posto 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse posto do Atleta aí é o posto, parece que é 2 ou 3, né? Onde está o hotel do Atlético. Logo em seguida é o Leme, Isso, né? é o posto 3. Isso aí, esse hotel aí era o antigo Hotel Meridian, hoje é o Hilton, né? E logo para trás, lá para sua esquerda aí, bom, se você tiver de frente para praia, a sua esquerda tá o Leme aí. Rio de Janeiro é um negócio gostoso. Mas tem vários atleticanos, porque em posto 5, 6, mais ali, o pessoal fica mais ligado por ali. Agora, Pedro, o time do Atlético foi todo mundo que, em termos de departamento médico, se ouviu algum bochicho aí, alguém soprou alguma coisa, já aí começa, não começa, vai começar o Otávio, fica mesmo, lá na frente o Ademir, que entrou pouquinho tempo contra o São Paulo. Você arriscaria o quê, grande Pedro? Eu continuo sendo repórter, né? Hoje vai ser repórter também, é por o quê? E mais tarde você vai, claro, barbante neles. Exatamente. Nesse aspecto aí, o Atlético conseguiu se blindar muito bem, viu, Abras? A gente não conseguiu ter nenhum tipo de informação sobre o que aconteceu na atividade de ontem. Se o Keno, por exemplo, vai participar de alguns minutos do jogo, se ele veio de repente só para enganar, mas eu acredito que ele tenha vindo, como você falou, no fim de semana, para jogar no segundo tempo. E aí o Atlético teria de optar mais uma vez. Eu te garanto que ele participou do treino de ontem. Pois é, houve até aquele questionamento junto ao Turco se o jogador tem condições de jogar de repente no final, por que não começar com ele, né? Uma partida muito decisiva, certamente o Flamengo vai sair mais, né? Até pela desvantagem no placar, e a gente viu que no Mineirão o Atlético conseguiu alguns contra-ataques no jogo de ida. Hoje, o sistema defensivo, ontem a gente até discutia isso no Super FC Debate, acredito que vai ter uma atenção especial do Turco. Eu não me surpreenderia, por exemplo, Roberto, se ele entrasse com os 3 zagueiros,
ou de repente, eventualmente, por conta aí de uma oscilação do Nacho, né, ainda não está 100% o Zarate, começar com 3 volantes. Mas isso é algo que ele nunca fez, ao contrário dos 3 zagueiros, né? Eu vou arriscar um time do Atlético aqui e depois a gente volta. Aí você dá mais um toque daí para voltar pro nosso grande Léo. Olha aqui, eu acho Everton, goleiro. Mariano vai na lateral. Natan vai ser o zagueiro. Júnior vai ser o 4º zagueiro. O Arana, tá na hora do Arana se explicar, né? Depois que ele jogou aquela seleção, voltou. A bolinha dele, sei lá, pode ser o dia dele hoje, né? O Alan vai jogar, e aí fica Jair ou Otávio? Zarate vai, Nacho, e aí? Hulk vai. Quem vai com o Hulk? Vai o Ademir? Vai o Vargas? Vai o Keno? Vai o Rubens? Não sentiu, de minha parte, opa, toca o telefone aqui. Olha, da diretoria do Galo. Ô Pedro, vai daí. E mais tarde a gente se fala e eu ainda volto você volta do Rio. Diretoria do Atlético pode estar atendendo o ar aí, se quiser, né, Abras? Não, aí é. Mas valeu. Aí é da diretoria, mas deixa eu tocar, depois eu ligo. Valeu. Abras, então, volta com a gente. A notícia chegando. Na segunda parte. E ô Pedro, você tá acompanhando, já falou desse clima do Rio, mas e esse Flamengo, hein? Até pra encarar esse Atlético, o Flamengo vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, né? Mas poupou alguns jogadores e pode ter hoje o time diante do Atlético, aquele que goleou o Tolima por 7-1, Pedro. É isso, Léo, com algumas diferenças, né, por conta das situações do departamento médico e das saídas, né? A gente teve confirmada ontem oficialmente a saída do William Arão. Ele vai para o Fenerbahçe da Turquia, até treinou no início da semana. O Fenerbahçe orientou que ele continuasse treinando até a documentação estar ok, mas agora já oficializada a saída desde o fim de semana e já não é mais jogador do Fla. O Thiago Maia surge como favorito para substituir ele. O Léo Pereira deve jogar na zaga, Rodrigo Caio não vai precisar de cirurgia, mas segue, né, no departamento médico, mais uma vez está lesionado o zagueiro do Flamengo. E um provável time do Dorival Júnior, Léo, com a grande novidade da presença do Arrascaeta, preservado no fim de semana, quando o Flamengo perdeu lá em Itaquera para o Corinthians por 1-0 com o gol contra do Rodinei. Santos no gol, com o Rodinei na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz na esquerda, tendo ainda uma possibilidade do Ayrton Lucas, que jogou o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético como titular, ser também titular hoje à noite. E aí no meio-campo, o Thiago Maia assumindo essa posição do William Arão. O João Gomes já tinha tomado conta ali do meio-campo, mesmo antes das saídas do Andrés e também do Arão, com o Arrascaeta completando o setor, Everton Ribeiro e essa nova dupla de ataque do Flamengo que funcionou muito bem no 7-1 da Libertadores com Pedro e Gabriel Barbosa, Léo. Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, árbitro FIFA, apita o jogo às 9:30 da noite. Às 9:30 a bola rola, a partir das 8 tem o nosso show de esporte, não é isso, Pedro Abílio? Um abraço, bom trabalho. Valeu, Léo, nosso show de esporte da Super, a gente segue aqui trazendo todas as informações, também com a Giovana Pires, lá em otempo.com.br/SuperFC, 56 mil ingressos vendidos para a torcida do Flamengo, os mais de 4.500 para a torcida do Galo, mais de 60 mil hoje à noite no Maracanã, vai ferver, Léo.